Em nosso último vídeo, falamos um pouco sobre a formação do cânon da Bíblia evangélica atual e que, na verdade, ela não é um livro, mas a compilação de 66 livros. Como sabemos, esses escritos são separados em dois grandes volumes, o Antigo e o Novo Testamento. Essa maneira de dividir os nossos escritos sagrados em duas partes surgiu provavelmente no século II depois de Cristo, com Tertuliano, um dos mais prolíficos autores do cristianismo primitivo e o primeiro a usar o termo Novum Testamentum, em latim. Os cristãos passaram então a dividir a Bíblia assim porque entendiam e ainda entendem que a aliança entre Deus e o homem tem dois grandes momentos: a lei, iniciada com Moisés, e a redenção pela vinda do Cristo. Mas o Antigo Testamento, exatamente da forma como conhecemos, é também a escritura sagrada para todo o povo judeu. Naturalmente, o termo usado por estes não é Antigo Testamento, mas sim Tanakh ou Tenach. Essas palavras hebraicas provêm de um acrônimo entre o nome das três subdivisões que os judeus usam para os seus escritos, a saber, a Torá, que significa instruções ou lei, basicamente aplicada aos 5 livros atribuídos a Moisés, o Neviim, que significa profetas, aplicado a todos os textos proféticos, e finalmente o Ketuvim, significando apenas escritos, que inclui os demais livros como Jó, Salmos, Provérbios, Crônicas, entre outros. O termo utilizado nos meios acadêmicos, de forma a não tomar partido ou ofender nenhuma das duas crenças, é a Bíblia hebraica. E os cristãos também a subdividem de forma ligeiramente diferente dos judeus. Nossa Bíblia é agrupada entre Pentateuco, contendo os 5 livros da lei judaica, os livros históricos, que contam a trajetória do povo judeu desde a conquista de Canaã até a sua derrota e exílio na Babilônia, os livros poéticos ou de sabedoria, que passam ensinamentos e lidam com a questão do bem e do mal no mundo. E, finalmente, os livros dos profetas, por sua vez, separados também entre profetas maiores e profetas menores, que avisam sobre as consequências do afastamento de Deus. De uma maneira resumida, o que a Bíblia hebraica conta é a história do surgimento da humanidade, sua queda do paraíso e a aliança entre Deus e o seu povo escolhido. Essa escolha aconteceu através de uma aliança entre o patriarca judeu, Abraão, e o Deus criador chamado Yahvé, ou Jeová, em português, Javé ou Jeová. A origem desse nome e seu significado são alvo de alguma polêmica, mas seu sentido mais provável é a expressão "eu sou o que sou". A confusão na pronúncia existe em razão da ausência de vogais no hebraico original. Já a nossa Bíblia usa o termo Senhor, porque quando os textos hebraicos foram traduzidos para o grego, na chamada Septuaginta, o nome Yahvé foi sendo gradualmente substituído pela palavra grega Kyrios, que significa Senhor. Seja como for chamado, Javé prometeu a Abraão, um homem justo e temente a Deus, que ele, apesar da idade, seria patriarca e a origem de um povo abençoado. E assim foi, mas depois de algumas gerações, esse povo acabou sendo escravizado no Egito, e até que Javé se lembrou da promessa que tinha feito aos seus antepassados, e prometeu libertá-los e conduzi-los a uma terra que manava leite e mel. Para a difícil tarefa de convencer ao faraó a libertar talvez centenas de milhares de escravos, Deus escolheu um homem chamado Moisés, e através dele também deu a esta nova nação uma lei a qual deveriam seguir para que vivessem em comunhão com Deus. Essa lei, que é o tema central dos livros do Pentateuco, contém muito mais do que os conhecidos 10 mandamentos. Na verdade, são uma mistura do que hoje chamaríamos de Código Civil e Código Penal associados a um minucioso manual litúrgico. Pelos olhos do mundo moderno, pode parecer que a lei divina era um tanto severa, mas, na verdade, ela era incrivelmente revolucionária no tratamento justo e igualitário, na criação de sistemas de proteção social e até mesmo no que tange às normas de saúde e higiene. O processo de conquista dessa terra prometida foi árduo e passou por guerras sangrentas, com vitórias militares miraculosas por esses nômades recém-fugidos do Egito. E esta nação prosperou e atingiu seu auge com o famoso rei Davi. Mas conta a Bíblia que o povo escolhido por Deus era bastante teimoso
e esquecia rapidamente do que seu Deus havia feito por eles. Javé, por outro lado, se irritava e os punia com frequência e severidade, não raro com a morte dos transgressores. Até que, por conta desses descumprimentos da lei mosaica, veio a grande punição, quando os judeus acabaram se dividindo em guerras civis e sendo exilados e dominados por diversos povos. Mas Javé nunca se esquecia das suas promessas. Nas escrituras hebraicas, os profetas preveem e descrevem que um rei, descendente de Davi, subirá ao trono ungido por Deus e estabelecerá um novo reino do seu povo, mais glorioso que o anterior. Essa palavra ungido, em hebraico Messia, em grego se traduz Cristo. Os profetas também se referem ao Filho do Homem, que surgiria como um juiz no fim dos tempos e estabeleceria o reino mundial do povo de Deus. E é aí que os judeus se separam dos cristãos. Quando Jesus surgiu, fica claro pelos próprios evangelhos que os judeus esperavam um Cristo nacionalista e militar, que expulsaria os romanos e restauraria um reino físico em Jerusalém. As escrituras dão a entender que muitos dos seguidores de Jesus tinham nele a esperança até o fim. Foi grande a decepção dos judeus da época com as duras parábolas e palavras de Jesus, enfático em dizer que o reino dele não era deste mundo. Mas ainda maior foi a decepção com a morte de Jesus. Para quem esperava um guerreiro, a vinda de um cordeiro manso e redentor era deveras desapontadora e custou a ser assimilada. Muitos cristãos têm a tendência de dar mais importância à leitura do Novo Testamento e pouco conhecem o Antigo Testamento. Mas é correto afirmar que é impossível entender adequadamente o Novo Testamento sem conhecer o Antigo. Afinal, para citar o escritor norte-americano Philip Yancey, a Bíblia hebraica era a Bíblia que Jesus lia.